Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam tudo bem. Antes de começar essa aula do sétimo ano, essa aula do sétimo ano, eu quero deixar aqui para vocês uma recomendação. Sobre o que, professor? Sobre a questão que nós estamos vivendo em nosso país, sobre a questão da pandemia. Pedindo a vocês que vocês obedeçam, sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que diz o quê? Isso, que diz que nós temos que dar atenção ao uso de máscaras, de distanciamento social, o uso do álcool em gel, tá bom? Para que a gente possa estar se preservando, se prevenindo, tomando todas as atitudes para que essa pandemia passe o mais rápido possível, tá bom? Então não esqueçam das recomendações, saindo de casa, utilizar o álcool em gel, utilização da máscara e também do distanciamento social e tendo fé em Deus que tudo isso vai passar, tá bom? Tá bom? Pronto. Dado a sugestão, dada a minha recomendação, nós vamos prosseguir com as nossas aulas do sétimo ano de História e no prosseguimento da aula de hoje nós iremos fazer o quê? Isso, muito bem. Nós iremos concluir o conteúdo sobre os reinos francos. Aliás, os reinos africanos, me perdoe, reinos africanos. Por que, professor? Porque esses reinos africanos são fundamentais e fazem parte também da nossa história. Porque desses reinos é que vão fazer com que aconteça a escravidão lá entre eles e eles possam ser, de lá, de um conflito entre eles, a tribo que foi perdedora se transformava em escrava. E eles vão ser trazidos para cá, para o Brasil, para outras partes do mundo, de uma forma que eles não queriam, não é? Não perguntaram se eles queriam, simplesmente traziam à força, mediante castigos físicos, e a gente sabe que isso é uma injustiça muito grande, por qual injustiça os negros passaram, não deviam ter passado por isso. Até chegar um momento que veio a libertação dos escravos, graças a Deus, em 1888. No entanto, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, não propiciou as condições para que os negros tivessem um papel de inserção mais rápido, ingressar na sociedade de forma mais rápida. E a partir disso, em 2004, tem uma lei que insere o estudo dos povos africanos na linha curricular, na base curricular do Fundamental 2, chegando inclusive ao conteúdo do sétimo ano. Nós vimos que tem os reinos de Gana, de Mali, os bantos, os sudaneses, povos que foram sendo levados, melhor dizendo, para outras regiões do mundo para serem escravizados e fazerem um trabalho forçado, e uma coisa que não se admite, a questão preconceituosa, enfim. Em outro momento eu vou adentrar e mergulhar um pouco mais nesse assunto. Dito isto, vamos agora para a página 64, que vai fazer com que a gente tenha que mostrar que entendeu o conteúdo através de exercícios. É uma situação importante sempre você estar realizando atividades para que você possa realmente comprovar para o professor e para você mesmo, para que você possa pôr em prática aquele conhecimento. Tanto é que no nosso livro aparece o termo aí, praticando conhecimento. Você agora vai realizar atividades juntamente comigo em referência ao conteúdo que nós estamos terminando do primeiro capítulo ainda, não é? Aliás, do terceiro capítulo, melhor dizendo. Então,
desse terceiro capítulo, nós vamos fazer o fechamento e começar outro ainda nessa aula. O outro que nós vamos começar é o Renascimento, mas eu não vou falar dele agora, tá bom? Vamos agora ficar focados, não é? Atentos à realização dessas atividadezinhas da página. Que página, professor? Isso, página 64, tá bom? Muito bem. Sabia que você estava atento, sabia que nós iríamos, tinha certeza que você saberia que nós iríamos começar a aula de hoje com atividades para fazer um fechamento desse capítulo 3, tá bom? Entendido? Alguma dúvida? Posso começar? Lá vou eu. Primeira questão, praticando conteúdo, página 64. Conforme seus estudos, como se constituíam os costumes em comum dos vários povos africanos? Como ocorria esse costume que surgia em cada povo, que era comum a todos os povos? Como é que se dava isso? Como era? Descrever quais são esses costumes que aconteciam em todos os povos africanos. Como eram esses hábitos? De que maneira acontecia isso? Tá bom? Atenção, vê a resposta aí. É importante o aluno entender que os vários povos que compõem o continente africano, voltando a falar, repetindo aí a resposta. Pega lá seu lápis, pega lá o lápis, pega lá. Vou lá, dar uns segundinhos para você pegar o lápis. Pegou o lápis, diz assim: é importante o aluno entender que os vários povos que compõem o continente africano, vírgula, apesar de serem diferentes, vírgula, cultural e geograficamente, vírgula, possuem algumas semelhanças. Tá bom assim? Número 2. Questão número 2. Descreva e comente sobre os reinos africanos. 2 pontos. Banto, Gana e Mali. Qual seria a resposta então? É importante o aluno entender que os vários reinos tinham organizações diferentes. É importante o aluno entender que vários reinos tinham organizações diferentes. E, vírgula, por isso, vírgula, se desenvolviam conforme o seu meio geográfico, ponto. Terceira questão agora. Preste atenção aí. Muito bem, isso mesmo, preste atenção. Lá vai a terceira questão na página 64. Terceira questão. Usando como base o texto complementar da página seguinte, comente as várias atividades industriais existentes
várias atividades industriais existentes na África pré-colonial. Coloque aí. É fundamental, a resposta é fundamental entender que os povos africanos desenvolviam tecnologias e que isso já acontecia antes da chegada dos europeus. Repetindo, terceira questão. É fundamental entender que os povos africanos desenvolviam tecnologias e que isso já acontecia antes da chegada dos europeus. Tá bom? Antes da chegada dos europeus. Eu vou deixar com vocês, não é, as seguintes situações de exercício do 7º ano. Eu vou deixar aqui a página 67, não é? Página 67, questões 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Tá bom? Vou deixar com vocês essas atividadezinhas, tarefa de casa aí para vocês fazerem. E vamos começar a trabalhar, a vivenciar o seguinte conteúdo na página 72, ó. 72. O Renascimento. Pronto, aqui agora vai. O Renascimento científico e cultural. Ó, científico e cultural. Tá bom? Vamos agora entender inicialmente o significado desse termo aqui, renascimento. Professor, renascimento? Alguém vai nascer de novo? É isso que o senhor quer dizer, que agora os seres humanos no conteúdo de história do 7º ano vai nascer de novo? Não é isso. O que é que vai nascer de novo? Vai nascer de novo um tipo de pensamento, um tipo de sociedade, um tipo de comportamento vai ser resgatado. É verdade. A grosso modo, uma definição bem rápida, renascimento significa o quê? Isso, nascer de novo. O que é que vai nascer de novo? Vai nascer de novo um tipo de pensamento, ou seja, o pensamento. Atenção agora para a minha pronúncia, viu? Atenção! O pensamento antropocêntrico. Antropocêntrico. Percebeu? Percebeu que nesse antropó eu dei uma pausa? Aí você dá uma pausa também. Antropó. Aí você poderia me perguntar: professor, o que significa, professor, esse termo aí que o senhor parou quando você pronunciou a palavra antropocêntrico, o antropó, esse trecho dessa palavra? Que termo é esse? Significa o quê? Antropó. Me tira essa curiosidade. Vou tirar essa curiosidade agora, desvendar esse mistério agora. Antropó significa homem. É um termo diferente. E significa homem? É.
Antropó significa homem. E centrismo, ou cêntrico, é centro do mundo ou centro do universo. Então, antropocêntrico vai significar o quê? Isso, antropocêntrico, significa um homem no centro, ou no centro do mundo, ou no centro do universo. Cêntrico significa centro do mundo ou centro do universo. E antropó significa homem. Então, esse renascimento tem uma característica geral que significa o quê? Antropocêntrico. Significa o homem no centro de tudo, o homem no centro do universo. Deu para entender? Vai haver a partir de agora, lá no século 13, 14, 15, uma valorização do homem. Por que esse nome renascimento? Porque essa mesma valorização do homem, essa mesma valorização aconteceu em tempos atrás, historicamente falando, que nós estamos acompanhando a linha do tempo histórica, não é? Nós estamos agora, isso, muito bem, na Idade Média. E então a gente tem que retroceder, o que é retroceder? Voltar nessa linha do tempo e entender que o ano passado nós estudamos o que? Isso, a Idade Antiga. Entre aquela Idade Antiga e as civilizações que surgiram ali, tinha como característica a civilização clássica, que vai colaborar muito para nós que somos ocidentais, não é? Ocidentais. Ali vai ter também na civilização clássica, que significa que eu estou fazendo uma referência, que eu estou fazendo uma associação à civilização grega, estou fazendo com o termo, de que maneira estou fazendo isso? Se eu utilizar uma característica geral para essa civilização clássica, ela também é chamada de antropocêntrica, de antropocêntrico ou antropocentrismo. Então significa dizer que na Idade Moderna, que nós estamos estudando a Idade Moderna, na Idade Moderna vai haver um resgate daquilo que aconteceu lá na Idade Antiga. Aquilo que aconteceu na Idade Antiga, como é o período da história? Primeiro vem a pré-história, depois a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. Nós estamos agora iniciando a Idade Moderna. E esses fundadores da Idade Moderna, esses cientistas, esses pensadores, o que eles querem fazer? Eles querem esquecer a Idade Média, jogá-la verdadeiramente na lata do lixo e querem fazer o que? Um resgate daquilo que aconteceu não na Idade Média, que eles não consideram como sendo um período de evolução, período bom. Eles querem fazer o que? Eles querem resgatar o que aconteceu na Idade Média. Daí vem esse nome renascimento. Nascer de novo. O que é que vai ser nascer de novo? Vai nascer de novo na Idade Moderna, através do renascimento científico e cultural, o pensamento antropocêntrico. Esse pensamento antropocêntrico que surgiu quando? Isso, surgiu lá na Idade Antiga, com Grécia e Roma, que nós estudamos ano passado. E foi, professor? Foi. Vocês têm que entender, perceber, pensar e refletir que os conteúdos históricos estão interligados e a gente tem que buscar aquilo que aconteceu na Idade Antiga, lá na Grécia e na Roma. É, professor? É sim. Se lá foi um período de evolução de grande destaque, esses pensadores, esses cientistas do Renascimento, no período moderno, eles querem fazer o quê? Eles querem resgatar aquilo que existia na Idade Antiga, aquilo que existia em Grécia e Roma, na chamada civilização clássica. Civilização clássica significa que ela é muito importante, ela é uma referência, ela não pode deixar de acontecer, não é? Não pode deixar de ser mencionada, não pode deixar de ser exaltada. Então, esse renascimento científico é um marco da Idade Moderna
E ao mesmo tempo ele quer o quê? Ele quer resgatar aquilo que aconteceu. Mas não é o que aconteceu na idade anterior, no período anterior, historicamente falando, não é na Idade Média. Ele quer ir mais longe, ele vai resgatar aquilo que aconteceu, isso, na Idade Antiga, na idade em que vai surgir lá a força, a referência, a importância de Grécia e de Roma, que tem essa mesma característica, a mesma característica que surgiu na Idade Antiga. Vai querer, os cientistas estudiosos vão querer que essa referência da Idade Antiga, a referência em relação ao Renascimento, ao pensamento antropocêntrico, que esse pensamento antropocêntrico também aconteça na Idade Moderna, que é o capítulo 4, é esse marco. Deu para entender? É aqui nesse período que vai surgir os grandes pintores, os grandes artistas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio. Eita, professor, o senhor está falando das tartarugas ninjas? Não, não. O criador das tartarugas ninjas foi que copiou, colocou uma homenagem, acredito eu, nas tartarugas, não é? Deu para entender? Pois bem, espero que vocês tenham entendido. Na página 72 e 73, tem uma introdução sobre esse renascimento em nosso livro. É uma introdução longa, eu não tenho como, seria muito complicado fazer um mergulho aqui durante essas aulas nessa introdução. Eu vou fazer um resumo. E essa introdução que eu fiz, ela colabora, ela diz basicamente o que está escrito aqui. Eu facilitei a sua vida, estou mastigando para você o conteúdo, para você ter facilidade de aprendizagem do que é o renascimento científico, do que é o renascimento cultural. Lembrando que esse renascimento científico é um período da Idade Moderna, que tem como característica o antropocentrismo. O que é que significa isso? O homem no centro do mundo. E eles querem fazer o quê? Eles querem resgatar, não é? Resgatar aquilo que aconteceu na Idade Média. Pois bem, na página 72, eu vou esse trecho inicial que eu vou destacar com vocês. Abra aí o livro aí. Pronto, dou tempo para você abrir o livrinho na página 72, que vai falar sobre renascimento científico e cultural. Leonardo de Piero da Vinci nasceu em 1452 no vilarejo de Anciano, do lado de fora dos muros do castelo do então da República de Florença. Filho ilegítimo de uma mendiga de um escrivão respeitado na elite florentina, foi criado pelo pai, que teve sensibilidade para identificar os excepcionais dons artísticos do garoto e recursos para desenvolvê-lo. Então aqui a gente percebeu que ele está fazendo uma introdução sobre a vida de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que é um homem muito inteligente, colaborou em várias áreas do conhecimento, inclusive nas ciências, na mecânica, não é? Na engenharia, na física. Então ele tem uma contribuição muito grande para nós. Fora, além, não estou nem mencionando aqui a questão artística, viu? Não estou mencionando aqui a questão artística. Na página 73, nós temos um estudo de Da Vinci. Veja que coisa maravilhosa. Que artista, que cientista inteligente.